E aí pessoal, tudo bem? Então esse vídeo aqui é sobre hidroxicloroquina. Muita gente pediu, faz um vídeo de hidroxicloroquina, faz um vídeo de hidroxicloroquina, e eu não tinha muito respaldo e não tinha muitos dados para falar sobre hidroxicloroquina, então por isso que eu esperei um pouquinho baixar essa polêmica. Então para esse vídeo, muitos médicos talvez fariam com a faca, porque estão bravos porque o CFM, a gente vai ver que liberou para algumas situações o uso da hidroxicloroquina. Eu prefiro falar com a varinha do bem. Que então, os vídeos bons com o vídeo do bem, a varinha do bem, e os vídeos para falar da tragédia do coronavírus, eu vou usar a faca. Eu não aposentei a faca. Ela estará aqui várias vezes ainda, durante vários vídeos. Então, o que aconteceu hoje? O CFM, ele autorizou o uso da hidroxicloroquina em algumas situações relacionadas ao coronavírus, ao Covid-19. Foi a primeira vez que o CFM autorizou o uso em algumas situações. Mas o que é muito interessante é que o CFM falou assim: não existe grandes evidências, não existe trabalhos científicos robustos que mostra que a hidroxicloroquina seja muito eficaz no tratamento de coronavírus. Então, como que eu faço quando eu vou lançar um tratamento, quando eu vou inventar uma droga? Eu pego duas populações, eu pego uma que não usa essa droga e eu pego outra população que usa essa droga e comparo e vejo, depois de 1 ano, 6 meses, ou doenças agudas como o coronavírus, quem morreu, quem não foi para UTI, e comparo. Na pandemia do coronavírus, a gente tem um grande problema, que é uma doença muito grave, está matando muita gente, então eu tenho que tomar decisões rápidas. Eu não posso ficar esperando um trabalho grande, demorar 1 ano ou às vezes 1 ano e meio para mostrar a efetividade de uma droga. Então o CFM, no meu ponto de vista, eu acho que usou de bom senso, foi uma decisão acertada, que ele falou que eu, como médico, eu posso usar a hidroxicloroquina após conversar com o paciente, após às vezes conversar com o familiar, entrar num consenso em pacientes leves. Então aquele paciente que chegou com síndrome gripal e eu descartei influenza, descartei dengue e eu tenho um diagnóstico comprovado de Covid-19, eu poderia usar hidroxicloroquina em pacientes leves. Em pacientes com sintomas importantes, então aqueles pacientes que são um pouco mais graves, às vezes está até internado em enfermaria, um pouco mais graves, eu poderia inclusive usar também a hidroxicloroquina. E nos pacientes mais graves, pacientes que estão em UTI, em ventilação mecânica, estão entubados, eu também posso usar hidroxicloroquina. Leves, sintomas importantes e UTI, pacientes entubados. Quando a gente pensa em hidroxicloroquina, eu penso, eu tenho que usar num paciente mais grave, que está na UTI, que está quase morrendo. E a gente vê que nesses pacientes muito graves, a hidroxicloroquina não tem sido muito benéfica. Então, inclusive o CFM fala que, apesar de ter liberado aqueles pacientes muito graves, que a gente fala que já perdeu o tempo de usar alguma terapia, apesar de estar liberado, pode ser que não tem bons resultados nesses pacientes, tá bom? Então, ontem, se eu tivesse usado hidroxicloroquina, eu não estaria, do ponto de vista legal, talvez, com autorização do CFM, certo? Mas hoje eu estou autorizado a usar. Não é regra. Então não é que eu tenho que usar em todo mundo leve. Eu posso conversar com o paciente, eu estou autorizado a usar hidroxicloroquina. Eu, como médico, como pneumologista, como tendo pai e mãe do grupo de risco, eu vejo sim isso como uma boa notícia, como Covid do bem, tá bom? Espero que tenha ajudado. Um abraço e vamos orar.